grandes felinos a gente tem 3 exemplares, né, de grandes felinos. Um deles é exótico, né, que a gente fala que é de fauna de outro país, que é o leão. O leão ele é de origem africana. E 2 exemplares de onças, né, que são os maiores felinos do Brasil. A onça pintada, a maior, e a sussuarana, a segunda maior. A pintada não habita mais a região aqui de Ribeirão, devido à devastação do meio ambiente. Já não se encontra mais onças pintadas por aqui, apesar de que antigamente se encontravam, né? E é apenas a sussuarana. Inclusive, todos os animais que nós temos aqui em cativeiro hoje são animais oriundos da ação humana, né? São vitimizados pela ação humana. Ou animais que foram encontrados adultos, ou na sua grande maioria, filhotes que chegaram para a gente aqui recém-nascidos, e a gente conseguiu, devido a um trabalho muito dedicado das pessoas que aqui estão, conseguimos recuperar esses animais. E os leões, a exemplo de outros animais que nós temos aqui no zoo, são animais que são vindos de circo. Na época que ainda se podia ter esses animais em circos e tudo mais, eles acabaram tendo uma sobra desses animais no Brasil, parou de ser utilizados em circo. Então os zoológicos acabaram assumindo essa função e conseguindo dar dignidade para esses animais, porque infelizmente no circo isso acabava sendo impossível pela forma de transporte, de alimentação e tudo mais. O jardim japonês é um dos pontos mais importantes e mais bonitos do zoológico, né, do bosque. E ele é dos nossos orgulhos, né? Eu acho que muitas pessoas de fora de Ribeirão conhecem o jardim japonês, conhecem o mirante que ali tem, que a gente consegue ver todo o centro da cidade. O jardim japonês ele já está mais ou menos com 50 anos de fundação. Ele foi totalmente revitalizado há cerca de 2 anos. Passou por uma grande reforma. E ele é uma parceria entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e a Associação Nipo-Brasileira. Que quem dá a manutenção no parque, quem participou de toda essa reformulação. Então é uma área muito bonita, com elementos da cultura japonesa, que faz parte do nosso programa de educação ambiental. Né? E eventos como o Festival Tanabata, as pessoas têm a oportunidade de visitar o Jardim Japonês através do portão do teatro, que fica na parte de cima do zoológico, que fica aberto nos dias de evento. Então vale a pena mesmo conhecer esse espaço, que é um local fantástico, de uma paz, de uma tranquilidade muito grande. Lá também a gente viu algumas aves, né? Sim, nós temos uma fauna solta aqui no zoológico, né? Nós temos pavões, bugios, saguis, né? Alguns, como o caso do pavão, é um animal exótico, mas que vive dentro da área do zoológico. São animais controlados, que a gente tem a quantidade certa, tudo correta, a marcação, tudo correto, conforme manda a lei. E além disso, os animais de vida livre. São animais que habitam a mata do zoológico, que a gente procura não interferir. Apesar de ter o fluxo de pessoas aqui dentro, a gente procura não interferir no comportamento normal deles. Como a gente está vendo aqui, né? Você está me dando entrevista aqui e tem um pavão aqui do nosso lado. Não tem perigo nenhum. Exatamente, não tem perigo nenhum. Animal extremamente dócil. Ele não aceita o contato humano, até mesmo por uma questão de segurança para ele, mas que absolutamente não causa nenhum risco aí aos visitantes. Já temos, inclusive, algumas imagens resgatadas do histórico do parque. A gente vê pavões soltos desde que o zoológico ele funciona, desde 1950, 60. A gente já tem esses animais transitando aqui dentro. Bom, nas praças dos primatas, nós temos ainda recintos que são recintos antigos, né? São recintos, o zoológico agora completou 70 anos, né? Alguns recintos ainda são antigos, mas graças a esse empenho em conjunto aqui da equipe do zoológico, com a Prefeitura de Ribeirão Preto, entre as Secretarias do Meio Ambiente, Secretarias de Educação, através do Programa Integrado de Educação Ambiental, está conseguindo revitalizar o parque como um todo. Né? Vários segmentos já foram revitalizados e futuramente a gente espera aí que os primatas também passem por essa revitalização. De qualquer maneira, nós já estamos com uma ação de trabalho dentro desse recinto, que é para melhorar a qualidade de vida, montando redes, poleiros, sempre alimentação muito balanceada, porque são animais que têm um comportamento muito parecido com o do ser humano. Então, para tanto, a gente precisa atendê-los dessa maneira. Então, a gente conseguiu, assim, com esse trabalho,
ter animais muito mais tranquilos, né? Antigamente, década de 80 até o começo da década de 90, existia uma cultura em Ribeirão que se você viesse no zoológico e gritasse com o macaco gritaria de volta. Hoje já não existe isso. Primeiro que a população está muito mais educada, né? Acho que um trabalho de educação ambiental ele tem esse reflexo, e também os animais já estão no estado de comportamento muito mais tranquilo. Então a gente tem tido uma tranquilidade muito grande para trabalhar com eles. E na Praça dos Primatas a gente tem tanto primatas africanos como primatas brasileiros, né? Que é o caso do macaco barrigudo, do macaco prego, e os africanos como o babuíno sagrado e o mandril. Tá, e qual que é o animal preferido aqui pelas crianças? Olha, é difícil falar, né? Existe toda uma procura, um interesse pela parte das serpentes, até pela questão bíblica que envolve as serpentes, né? E no caso animais, a gente percebe que as crianças têm um carinho muito grande pelo urso Renan, percebe que as crianças têm um carinho muito grande pelas onças, mas disparado hoje as pessoas perguntando é da nossa elefante da Maison, né? Que em breve vai estar aos olhos de todo mundo. Todos aqui têm nomes. Não chega a ser todos, porque nós temos 790 animais. Então não dá para batizar todos, infelizmente. Mas aqueles que a gente tem um trabalho maior, um trabalho de reprodução e até mesmo um carinho maior, a gente batiza. Facilita também até para a questão de marcação e de identificação dos animais. Jabuti tinha uma argolinha. O que significa aquela argola? Isso, essa argola chama anilha, né? A anilha ela pode ser utilizada em alguns répteis e em aves. Todos os animais zoológicos são marcados. Existem 3 formas de marcação. A primeira é a anilha, que você pode usar tanto como no caso do jabuti, como na pata, no caso das aves. O brinco, que você pode usar em animais como cervos, fica preso na orelha mesmo. E é o microchip, que é um método mais seguro, que a gente usa na maior parte dos animais zoológicos, que é um microchip do tamanho de um grão de arroz, que vai introduzido nesse animal e lá contém uma numeração única no mundo todo. E através de um aparelho você consegue ler a numeração, e dessa numeração você saber exatamente qual é o animal, quando ele chegou, os exames que foram feitos. Tem todo esse controle aqui no setor de biologia e de veterinária. Nosso setor de maternidade, ele foi criado há mais ou menos uns 8 anos com o intuito de atender o grande fluxo de animais que chegavam vítimas do ser humano, tanto animais abandonados, órfãos, como os filhotes machucados. E o setor ele acabou tendo um fluxo muito grande de trabalho. E devido a essa modernização do zoológico, essa revitalização, nós percebemos também que o índice de reprodução dos animais do parque, inclusive animais ameaçados de extinção, aumentou muito, né? Então a maternidade de hoje, ela tem tanto uma função de atender filhotes órfãos, bem como atender os filhotes nascidos em cativeiros, com o intuito de você ter uma segurança maior de que esse filhote chegue à vida adulta. Então, às vezes é preferível você criar esse filhote na mão do que deixar com os pais, porque criando na mão, a chance dele sobreviver é muito maior. E a gente viu ali que tem um filhote de tucano, se eu não me engano, com o bico machucado, e um macaquinho também com as pernas machucadas, né? São maus tratos de seres humanos. Exatamente, né? Maus tratos não significa uma pessoa pegar e bater num animal, tá? Por exemplo, fornecer uma alimentação errada pode caracterizar maus tratos. Tá? Como a gente já pegou, por exemplo, pessoas que pegam papagaio filhote. Papagaio filhote necessita uma alimentação muito complexa, fornece fubá quente. Fubá não supre a necessidade daquele bicho. Além disso, o fubá quente ainda queima as vias de alimentação desse animal, papo, esôfago, né? E isso daí prejudica muito a vida do bicho, né? Ou até mesmo pode levar a óbito. Então, esses tucano, até mesmo sagui, são animais que tiveram problemas de
deficiência nutricional, porque algum indivíduo pegou esse filhote, pode até ter sido com uma boa intenção, e alimentou de forma equivocada. Quando percebeu que o animal estava ficando deformado, trouxe para o zoológico. A grande maioria dos animais a gente consegue salvar e até mesmo recuperar, só que alguns casos são irreversíveis. Sobrevivem, mas ficam com algumas deficiências, como é o caso do cano de bico. E assim, a exemplo de todos os outros setores que a gente citou, o setor de filhotes também tem uma participação muito efetiva no programa de educação ambiental, porque ele apresenta esses animais para que as crianças saibam que para cuidar de um animal é muito mais complexo do que normalmente eles acreditam, né? Que envolve um estudo, envolve um preparo, não é simplesmente fornecer um determinado alimento que já é suficiente para aquele animal sobreviver. Então, por isso que é importante não ter esses animais em casa. Exatamente, é importante. E quem quer muito ter um animal em casa, silvestre, que compre um animal legalizado, com nota fiscal, tenha procedência, que foi reproduzido em cativeiro e, acima de tudo, se informe o que esse animal come, para fornecer o alimento correto para ele, para que ele não venha a sofrer esse tipo de maus tratos. Tá, e se alguém por acaso vê que uma pessoa está com um animal ilegal, o que ela deve fazer? Bom, existem duas maneiras, né? Logicamente que ela deve denunciar, né? Ou para o IBAMA, que é o órgão fiscalizador, ou para a Polícia Ambiental, tá? Para um desses dois órgãos, que eles que podem tomar esse tipo de medida. A instituição zoológica, ela atende animais vitimizados, mas animais que são trazidos por essas instituições, né? Porque o zoológico ele tem apenas como função de trabalho atender esses animais que estão aqui dentro, e não a fauna que está fora. Mas é lógico que atende a fauna que está fora justamente para dar um apoio a essas instituições. Então, nós chegamos a atender cerca de 1.500 animais por ano, trazidos para nós, vítimas de ação humana. Então não pode trazer aqui diretamente, tem que ser por esses órgãos. Se alguma pessoa vier aqui e trouxer, qual que é o procedimento de vocês? Se for um animal machucado, nós vamos prestar atendimento, nós não vamos omitir o atendimento. Se for um animal saudável, a pessoa deve encaminhar ao órgão competente, porque senão também o zoológico ele acaba recebendo uma quantidade maior de animais do que ele comporta, tá? Então nós atendemos, se a pessoa tiver um animal machucado, ela pode trazer aqui. Porém, se o animal for dela e ela trouxer para cá e estiver machucado, esse animal não sai mais da instituição. A visita virtual de hoje fica por aqui, até a próxima.